Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Não é a falta de dinheiro que quebra um empresário na Europa. É a desorganização financeira. Vem comigo que eu vou te explicar como. Bom dia! Café com Negócios Globais, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. E hoje eu vou te mostrar os erros que parecem pequenos, mas que estão destruindo empresas todos os dias em terras estrangeiras. É muita. E o pior, tem gente que trabalha muito, fatura até bem e mesmo assim está quebrando. Vem comigo que eu vou te explicar o porquê e como não cometer esse erro. Primeiro erro, anota, papel e caneta na mão. Um erro que chama mentalidade. O primeiro erro é mental mesmo. Confundir movimento com crescimento. Movimento de dinheiro não quer dizer crescimento de empresa. Você pode trabalhar o dia inteiro, o telefone tocar o dia inteiro, tem cliente entrando o dia inteiro, mas mesmo assim você não está crescendo, você está só movimentando. Isso é importante, porque às vezes você pode estar movimentando para frente ou movimentando em círculo. Quantas vezes eu vi empresas que faturam milhões de euros, sério, milhões, e quando você vai fazer os cálculos, você vê que de verdade aquela empresa está ganhando quase nada e indo direto à falência. Por quê, Jaque? Porque eles estão movimentando dinheiro do sistema, dinheiro de fornecedor, dinheiro de funcionário, mas o lucro mesmo da empresa não existe. Muitas pessoas, muitos empresários, principalmente na obra, que aqui na Bélgica nós temos muitos, né? Essa mão de obra da construção civil. Muitos empresários, você vai pegar lá, o faturamento dele é altíssimo, mas quando você vai bater tudinho, você vê que a margem de lucro dele é muito pouco. E muitas vezes acontece porque ele não sabe administrar, ele não entende como deve fazer, de quem é o dinheiro, e no final ele mistura, ele não adquire, ele não aumenta, ele não calcula, ele não precifica o valor certo para que no final ele tenha de fato uma margem de lucro. E na Europa isso ainda é muito perigoso, gente. Por quê? Porque o sistema aqui ele é estruturado, tá? Então, se você não souber dar preço ou gerir o seu dinheiro, você pode ter muitos problemas. Por exemplo, muitos empresários têm problemas financeiros porque não sabem, de fato, lidar com questões bancárias, com questões contábeis. E aí o governo, ele cruza os dados. E se você não tem esse controle, se você não tem uma forma operacional para fazer isso, o sistema vai te cobrar. E aí não é só, em vez de ser só achar que é só sua desorganização, começa a virar um problema legal, né? Por exemplo, não entender fluxo, anota isso, não entender fluxo de caixa. Esse é um outro erro extremamente silencioso. Não entender fluxo de caixa é basicamente assim, ó, você olha para o saldo da conta e pensa assim, tem dinheiro, tá tudo certo. Mas isso é ilusão. O fluxo de caixa não é quanto que você tem hoje, entende? Você tem que entender assim, ó, anota, o que vai entrar, isso é fluxo de caixa, o que vai entrar, o que vai sair, quanto vai sair, o porquê que tá saindo, vai voltar se sair? Então, exemplo real, você tem 5.000 euros na sua conta, tá? Vai lá, já tem mais, glória a Deus. Mas assim, ó, os 5.000 euros que tá lá, 2.000 é do fornecedor. 1.500 é de imposto. 1.000 é o custo fixo. Sobra quanto para você de lucro, de margem? 500. Mas você está vivendo ou agindo dentro da sua empresa como se tivesse 5.000. Esse erro, gente, quebra, mas quebra assim, ó, pá, uma empresa. Um outro erro também, que eu gosto de falar muito, gente, anota isso aqui é muito importante, para ver se você não está cometendo esse erro. Um outro erro também que eu gosto muito de falar é a precificação. Esse é um dos mais perigosos aqui na Europa. Porque se você não souber colocar preço, você cobra baseado assim, por exemplo, tem gente que cobra baseado assim, ó, no concorrente, na intuição.
ou por medo de perder o cliente. Gente, é chocante quando alguém me fala que o preço é igual do fulano de tal. Gente, vocês não sabem qual que é o que o fulano de tal tem, qual que é o fornecedor dele, qual é as condições do cliente dele. Então você tem que fazer o seu preço, sim, levando em consideração o mercado, mas levando em consideração a sua realidade e a qualidade do seu serviço, né? Uma outra coisa também que as pessoas não colocam, que é um erro, eles não calculam na precificação os custos fixos, como custos de imposto, o que é o TVA, né? Separar o TVA. Eu ensino muito isso lá na Academy Business, então vocês entram lá na Academy Business para aprender essa questão, que o dinheiro que entra, uma das primeiras coisas que você tem que tirar é o do TVA, porque ele não é seu. E quando eles não entendem isso, quando um empresário não entende isso, ele realmente confunde tudo. Aí ele trabalha muito, fatura, faz fatura, não controla, gasta errado, falta dinheiro, trabalha e não sai do lugar. Então, vocês precisam entender de verdade como que funciona o sistema europeu em relação a financeiro e fazer a sua operação dentro da sua empresa, tá? Outra coisa que separa, né? Ah, Jaque, então como que eu resolvo? Bora lá. O empresário de verdade faz assim, ó. Primeiro ele separa o dinheiro, depois ele controla o fluxo, ele sabe exatamente quanto que lucra, ele planeja cada saída e cada entrada, e ele não trabalha no escuro. Ele entende de números. Um empresário, ele tem que ter uma planilha de Excel, no mínimo. Se você não tem, colega, você está precisando. Um empresário tem que ter uma planilha de Excel para entender isso aí. Ah, Jaque, não sei como começar. Abra uma planilha de Excel, pegue, coloque a sua entrada, veja o que é do governo, veja o que é do fornecedor, veja o que é do funcionário, veja o que te sobra. Quando te sobrar, calcule o imposto do final do ano, sobrou é o lucro. Ao invés de você arrancar, você volta para sua empresa e investe. Já, mas eu não vou ganhar dinheiro? Vai lá no seu salário, que você já definiu quanto que você precisa viver. Põe isso na sua cabeça, tá? Em relação ao imposto, é o ponto mais crítico. Muita gente até tenta se organizar, né, faz as entradas, saídas, não sei o que, mas esquece do mais importante, o imposto. Põe na sua cabeça, o imposto não é seu, o imposto é de César. Dai de César o que é de César. Um dia eu vou dar uma aula só para te explicar quem é César. Vai lá na Jaque Silveira que eu explico isso, tá? Então, assim, não mistura dinheiro, sabe? Controle seu fluxo, separe o que é lucro, o que não é, reinvista seu lucro, não tire, não descapitalize aí a sua empresa, porque se você descapitalizar a sua empresa, no momento de crise, eu já te dei, depois entra aqui na plataforma do YouTube, eu tenho um conteúdo que fala de uma semana que nós falamos só de empresas que vencem crises, né? Então, por exemplo, uma empresa que todo o tempo você está descapitalizando ela, você não consegue suportar uma crise, tá? Então vai lá que tem um conteúdo muito bom. Jaque, eu faço tudo isso, mas mesmo assim não tá dando certo. Preocupa não. Preocupa não que a gente vai... Anda comigo que a gente vai fazer dar certo, tá bom? Outra coisa, gente, amanhã... Ah, lembrando, dá o joinha, dá o like, compartilha com a galera porque precisa, que você vê um potencial, ou me acompanha. Ah, Jaque, eu te vi agora. Volta aqui na rede do YouTube, nas redes sociais, na plataforma YouTube eu tenho vários conteúdos, tem muita coisa, nós temos o Academy Business, então vai lá que você vai aprender muito comigo e vai de fato se aplicar, tá? Não adianta só ficar me ouvindo aqui não, ouça e faça, eu falo mesmo, ouça e faça. Porque não adianta você ficar me ouvindo outros mentores e não agir. Um empresário, ele tem que saber agir. Se você não souber agir, você de fato não vai para lugar nenhum. E amanhã, então manda pro pessoal, manda o link para um familiar seu, que se você tá na Europa, né? Manda um link para um familiar seu que tem vontade de vir do Brasil ou de outro país para a Europa, para ele já vir com a mentalidade certa, manda pro colega, manda pro seu patrão. Ah, já que eu ainda sou funcionário, vou mandar pro patrão. Manda pro seu patrão, porque se seu patrão prosperar, você vai ver aprender com ele como ser líder e quem sabe, quando for o momento certo, a hora certa que você decidir, você vai lá e abre também a sua empresa, tá bom? E amanhã, às 7h45 da manhã, nós vamos falar sobre um assunto pesado, mas que você tem que estar aqui. Imposto.
Dai de César o que é de César. Jesus já falou, então não vamos desobedecer, né? Então bora lá amanhã. Um abraço e tenha um ótimo dia.